Fala galera, tudo bem? Começando o episódio número 5 do Movitalk e hoje recebendo uma pessoa que, olha, muita coisa boa para falar, uma história sensacional que ainda está sendo escrita. Para quem não me conhece, está vendo o primeiro episódio no 5º. Eu sou André Gabriel, sou gestor de expansão do Grupo Movedu, sou o host desse programa. Não sei quem fez a loucura de me deixar como host aqui, mas estou indo aqui para o 5º, ainda ninguém puxou minha orelha e espero que seja um episódio sensacional, que você nem veja o tempo passar. Se gostar no fim, não esquece, compartilha, curte, mostra para os amigos, para a família, tá? Se foi bom para você, espero que seja bom para outras pessoas também, porque a gente quer impactar positivamente a vida de muita gente. Antes de apresentar o nosso super convidado, vou apresentar o meu co-host, que nada mais, nada menos que é o CEO e fundador desta companhia, Rogério Gabriel. Muito prazer em apresentar esse programa do seu lado. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui, né? Nessa mesa para a gente poder falar de pessoas, falar de negócio. E com esse entrevistado de hoje vai ser melhor ainda, né, André? Nossa senhora. Dá para fazer até programa de 3 horas aqui, mas eu sei que não pode, gente. Sei que aí vocês vão ficar cansados. Depois a gente termina a resenha aqui. Mas sem mais delongas, Marcos Scaldelai. Eu vou dizer, hoje ele é o CEO do Lead Noroeste Paulista. Isso. Mas o currículo aqui, se eu for falar também... Marcão, prazer imenso te receber aqui na Movedu. Sei que não é a primeira vez que você veio, mas é a primeira vez que você está sentado nesse podcast. E espero que venha outras vezes. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, André. Obrigado, Rogério. Para mim, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Já conheço a história de vocês há bastante tempo, admiro, né? E tenho um carinho muito especial pelo Rogério. Quando eu vim para cá, foi uma das primeiras pessoas que esteve ao meu lado e está comigo desde então. Então, é um prazer estar aqui. Maravilha. E eu que vi o Marcos semana passada, fui no evento do Lead com o João Adib. O Marcos trouxe nada mais, nada menos que João Adib, CEO da CIMED, certo? Isso. CEO da CIMED. Isso. Para estar presente no evento aqui para os associados, né, no buffet no Félix Petróleo, aqui em São José do Rio Preto. Lotou sala, né? Tive a honra ali de sentar na primeira fila ali. Primeira fila, representando o comitê, no lugar do pai. Representando o comitê. E, cara, foi sensacional. E a gente estava até falando, né, Marcos, desse evento, o quão isso fomenta, né, para o pessoal que está aqui, o empreendedorismo, né, grandes lições, se inspirar nas pessoas, né? Você gostou daquele evento? Me fala. Olha, eu vou te falar que é o seguinte, né? O propósito do Lead, em primeiro lugar, é a gente aprender, né? Todo mundo tem que estar aberto a aprender. E quando a gente fala com esse público de presidentes, diretores, CEOs, fundadores de empresa, né? É complicado quando você fala assim para o cara que você vai aprender. Muitos acham que já sabe tudo e ponto, acabou. Mas, graças a Deus, aquele que sabe que tem a oportunidade de aprender está lá com a gente e quer. E sempre aprende, né? Independente de quem vem palestrar, do assunto que vai ser falado, sempre vai ter alguma coisa que vai te ajudar ou vai te despertar. Eu tenho filiado no Lead, o Carlos da Embremac, que é de Catanduva, é uma empresa de embreagens, né? Que fatura milhões, atende toda a parte de agro e tal, só que é um mercado muito mais restrito. E ele é afiliado comigo desde o início do Lead, ele fala, eu tenho o prazer de vir no evento do Lead, eu assisto, assim, eu escuto, eu saio de lá com uma vontade de fazer as coisas diferentes, dentro do meu segmento, eu tento me reinventar, pensar fora da caixa, e é para isso que serve, né? Acho que a gente tem que estar aberto. E quando a gente consegue trazer alguém que tem uma exposição tão grande, e a gente sabe que não é fácil, por mais que São José do Rio Preto é uma cidade, né, grande comparado com todo o perfil que temos no Brasil, mas não é rota simples de trazer grandes nomes, né? E a gente faz isso com muita fortaleza, porque tem também a minha história, a forma como eles me conhecem ou eu construí, e ao mesmo tempo eu vendo a região de uma maneira
como ela deve ser vendida. Perfeito. Né? Então, as pessoas acham que aqui não vai encontrar uma empresa de 5 bi, como a gente tem dentro do Lead. Né? Ou, né, não 5 bi, uma empresa de mais de 15 bi, que é nacionalmente importante, e é daqui uma Rodobens da vida. Quantos bi que você juntou lá no evento do empreendedor do ano? Empresário 50 do ano? bi. 50 bi. Na Ali regional. a gente põe... Esse ano foi um pouquinho mais. A gente fez uma prévia geral, quase chegou até 60 bi sentado. Né? E a gente tem orgulho de fazer isso. E eu sei o respeito que me dão, o carinho que tem. Então, o fato de não ser fácil, ao mesmo tempo, é isso que dá prazer. Eu tenho que trazer alguém que as pessoas tenham motivo, porque o meu maior inimigo é o tempo do empresário. Então, o empresário tem que ter vontade de ir lá. Né? Então, eu tento achar os temas, eu faço reuniões para buscar assuntos, é pauta de jornal, tudo. Só que quem decide é o empresário. E a agenda é sempre concorrida, né? Muito, né, Marcos? muito. Você vê esse do João Adib, o pessoal fala assim, ele trouxe. Só que eu estou para confirmá-lo faz 2 anos. Sim. Não, e tem que conciliar a agenda dele, né? E ele foi visitar o Neymar depois da noite que ele falou Ele lá. saiu daqui, avião para o Santa Catarina, helicóptero direto para encontrar o Neymar. E vou te contar uma curiosidade. Na sexta anterior ao evento, eu não tinha nenhum local. Que beleza, é isso aí. Empreendedor é isso. No Porque momento, vai ele pra não cima. me confirmava, certo? Eu soltei, porque é assim que a gente tem que fazer. Depois eu conto histórias de como eu trago as pessoas aqui. Eu crio toda uma situação. E a gente tem que soltar. Sim. Quando se compromete a primeira vez, você já solta. Isso, Já põe na imprensa. Já começa a fazer um movimento para não deixar escapar. Perfeito. Sem dúvida. Agora, Marcão, deixa eu dar alguns passos para trás aqui. Vai lá. Você falou um pouco, né, de São José do Rio Preto, falou um pouco de interior, né, de mostrar, né, o interior do estado de São Paulo e tudo. E eu sei que a tua história começou no interior do estado de São Paulo, né, numa cidade aqui do ladinho, né, chamado Catanduva. A nossa Catanduva. A nossa Catanduva. Né? 2 catanduvenses na mesa, gente. Exatamente. E eu já sou mais chique, eu sou rio pretense. Tá? Sim, só tem coisa boa lá, né, Marcão? Agora, Marco, conta um pouquinho, né, dessa história, né? O que né, da sua infância, né, dentro de Catanduva, o que te inspirou sair? Eu sei que você nasceu numa família de educadores e Sim. você foi para o mundo corporativo, né? Como é que foi essa jornada e o que te inspirou para ir chegar ao ponto importante que você chegou? Gente, né, o André falou rapidamente aqui, né, sobre o Marcos, mas dentro da jornada do Marcos tem a presidência da Bombril. Exatamente. Então, como é que foi essa jornada sua? Né? O que te inspirou? Esse negócio de Catanduva, São Paulo, mundo corporativo, presidência da Bombril? Então, Rogério, a gente quando nasce no interior, eu acho que a gente sonha mais, né? Porque as coisas parecem muito mais inacessíveis, né? Distante. E eu sempre fui aquele cara que eu nunca achei nada distante, eu nunca achei nada inacessível. Até o João Adib falando do impossível, né? Eu sempre fui assim. Para mim não existe essa palavrinha. Eu quero realizar. Então eu sempre fui aquela criança de estar à frente, realizando coisas que os outros ficavam falando assim, pô, por que ele está fazendo isso? Era férias, eu organizava o encontro de férias do quarteirão inteiro. Eu fazia... Eu não parava. E eu sou filho de professores e de escola do Estado. Eu fiz escola do Estado até a 8ª série. Né? Então, eu tive que, na raça, me esforçar para querer estar à frente, porque a gente sabe que, por mais que você tenha a facilidade, tem outros que têm acessos diferenciados. Então, você tem que se esforçar mais. Então, meus pais eram professores, não tinham condição de me pagar uma escola particular, só que eu fui um excelente aluno sempre. Foi aquele cara que eu não precisava estudar. Eu entrava na sala, pegava rápido o negócio e nunca precisei estudar, com exceção de história, que eu tinha uma raiva dessa matéria, e essa matéria eu estudava sempre com livros anteriores para ver se eu entendia e entrava. Não entrava. E como é uma zona mesmo, a história do Brasil, tudo, então por isso que hoje eu sei porque eu não gostava tanto. E aí, eu sempre fui um excelente aluno e, coincidentemente, teve uma gincana, quando eu estava na 8ª série, que o dono da empresa da Água Ibirá, o Macchione, que depois se tornou o prefeito de Catanduva, ele criou, o marqueteiro dele na época, criou uma gincana que unisse as escolas estaduais
num conceito de meio ambiente, sustentabilidade, e a escola que ganhasse ia passar por uma reforma. Então, sabe, tinha muito isso no passado, né, de empresários que faziam isso. E até, olha, eu vou te falar, perde a oportunidade quem não faz, que não une as escolas numa competição, porque é a melhor forma de você engajar. E a minha escola foi a campeã. E precisava de um líder, e eu fui o líder da gincana, porque quando precisava do líder, eu estava na oitava série, eu já levantei a mão, fui. Tinha a primeira fase, que era a arrecadação de material escolar, arrebentamos. Eu consegui um cheque do prefeito da cidade na época, eu lembro até hoje, ele me assinou um cheque que eu comprei, assim, um monte de lápis, borracha, A molecada ficou louca. Ficou louco. O segundo era jogos. Né, competição entre as escolas, futebol, vôlei e tal. E o terceiro era uma apresentação num dia que tinham 10 apresentações da cena da novela tal, concurso disso e aquilo. E eu fui um destaque da gincana, ganhamos, saí na capa do jornal de Catanduva. E aí os professores pegaram para o empresário e falaram, meu, você viu esse menino? Investe nele. E aí que eu uso muito, nos meus livros eu falo, quem não é visto não é lembrado, né? Não adianta querer que as coisas surjam na tua cabeça se você não faz um movimento para, de fato, ser visto, né? E aí os professores pediram, esse empresário falou, tá, eu pago, mas não vou pagar 100%. Aí os 3 professores falaram, a gente paga junto. Então, 3 mais o empresário, 4 pessoas me bancaram. O primeiro, o segundo, o terceiro colegial no ângulo, em Catanduva. Eu pegava o boleto, dividido em 4, e todo mês entregava para cada um. E o fato de investir em mim me dava a responsabilidade de dar um retorno maior. Sem dúvida. É a mesma coisa, por exemplo, você está no lead, você paga a anuidade do lead. Eu me sinto na responsabilidade de entregar uma agenda que você vai gostar ou vai admirar, né? Então, eu acho que aí eu fui para a luta. Eu tinha que ser o melhor. E os 3 anos, eu fui uma excelência. Chegou no 3º ano, as pessoas olhavam para mim e falavam, pô, você tem que fazer publicidade e propaganda que você é muito criativo. Porque eu sempre, tudo eu pensava fora da caixa, organizava isso. No interior, naquela época, quem organizava a gincana era o criativo, né? E eu organizava tudo. Tudo na escola eu organizava. Levantava a mão para tudo. E aí eu peguei e fui prestar publicidade e propaganda. Não conhecia muito na época, eu lia, né? O Washington Oliveira, que eram os famosos da época sobre isso. E fui ver naquelas revistas que tinham das melhores faculdades para prestar. Prestei as 5, passei nas 5. E passei na USP. Só que eu não queria fazer a USP. Porque a melhor do meu segmento era a SPM. Sim. Meu pai, puto da vida, que falou, não é possível. Você tem que fazer, tal. Ficou lá em cima e eu não fiz. E meu pai não tinha dinheiro para pagar a SPM. SPM, para quem não conhece, você fez a SPM, você sabe, né? O preço de uma SPM é uma medicina. Né? É um valor alto. É uma escola que na minha época a gente falava das patricinhas e dos mauricinhos, né? Só que eu não queria nem saber. Alguém ia me bancar, o que fosse. E meu pai é maçom. A maçonaria ficou sabendo e pagou, junto com meu pai, a faculdade. Então, eu fui bancado também aos 4 anos. E isso me dá um orgulho muito grande, porque, de novo, né? Eu não tinha chance para dar errado. Ó, André, né? Vamos fazer, né? Só um corte nessa história aqui, né? Primeiro, né? Até quando eu já conheço o Marco há um bom tempo. Sinceramente, na hora que o Marco falou da história, né, do ensino médio de ser bancado, mudou a fisionomia dele. Você vê como é marcante na sua vida isso. Sim, até hoje. É isso. Porque foi uma mudança de vida que aconteceu numa gincana de escola. Então, a oportunidade está para todos numa escola pública de Catanduva e procurou essa oportunidade lá dentro e encontrou. E aí foi se comprometendo com isso, né? Como você mesmo disse, depois essa escola foi para uma escola melhor de ensino médio, que proporcionou entrar em boas faculdades, e lógico, não é só a escola, e sim o que você vai fazer com aquilo, né? Mas você já vai para um meio de pessoas que não só dos professores, mas dos colegas também, que estão exigindo mais, e a barra vai subindo a cada momento. E aí você entrou na SPM e, de novo, a história que você falou do Senhora não tem o impossível. O ticket que não era possível a sua família naquele momento, né, pagar por aquilo, mas ok, vamos arrumar outra forma de fazer, né? Então, e encontrou, né?
Sim. E outra, saindo de Catanduva e indo para São Paulo. Que é muito difícil. Que é uma mudança de vida para um As pessoas pra todo acham, mundo e para um jovem. quem é de São Paulo fala, é muito difícil você sair. E até porque a gente tem raízes familiares muito consolidadas. Então, para pais que os filhos vão morar fora, é complicado, não é simples. E aí eu fui fazer a faculdade e eu era um peixe fora d'água mesmo, né? Só que aí é o ponto. Você chegar lá e você perceber que você, de fato, não vive aquele ambiente, você tem que criar o seu valor. E eu criei já na primeira semana. Primeira semana de aula, a professora de sociologia virou e falou assim, quero conhecer vocês, vamos fazer um trabalho sobre ditadura. Divide em grupos. Ninguém me escolheu. Um último grupo falou, vem cá, eu fui. Só que na hora, eu como sempre fui esse cara, que é uma das minhas características, depois eu falo do meu primeiro livro aqui, que se destacou muito, que eu nunca quis fazer o básico, quis sempre sair na frente e pensar fora da caixa. Eu tinha lido no jornal que o Antônio Hermílio de Moraes estava escrevendo peça de teatro. E ele tinha escrito uma peça sobre ditadura. Eu peguei e falei, eu vou entrevistar esse homem. Aí o povo falou para mim, você é retardado? De onde você vê isso? Você acha que você vai no Antônio Hermílio de Moraes, meu amigo? Aí mexeu comigo. Aí eu infernizei aquela Votorantim, que ele era o Antônio Hermílio, dono da Votorantim, e fui no escritório atrás do Teatro Municipal de São Paulo. Fiquei lá, ele me recebeu, fez a entrevista, ele ligou para o Neila Torraca, a Marília Pera, que eram os atores da peça, que me deram a entrevista, voltei para a escola, fizemos um trabalho e tiramos 10. Bom, acabou, a minha história estava feita. Era assim, quer tirar nota? Tem o Marcos no grupo. Quer tirar nota? Senta atrás do Marcos. Então, todo mundo falou, esse cara eu preciso estar junto. Falei, nunca almocei tanto de graça, jantei tanto de graça, viajei tanto de graça na minha vida com os 4 anos de faculdade. E os pais me adoravam, porque eu era aquele cara esforçado, tudo. E eu brinco hoje nas palestras, eu falo, só que eu tinha uma coisa, eu podia estar em qualquer grupo, Rogério. Eu aceitava gente burra junto comigo. Porque burro pega uma caixa, carrega, te ajuda em alguma coisa. Mas gente vagabunda eu não aceitava. Eu não fazia pelos outros. Sim. Eu não fazia pelos outros. Carregar nas costas, não? Não. O burro, coitado, você ensina, ajuda e tal. E foi assim os 4 anos. Aí eu quis trabalhar, não queria depender dos meus pais, até porque eu não achava justo, né? E eu queria também ter minhas coisas. Meu pai me deu um cartão quando eu vim para São Paulo, falou assim, você conhece, você sabe, só não passa fora. E eu nunca passei fome, mas sempre fui comedido em tudo. De viajar, de sair com os amigos, não tinha condição. E aí eu queria trabalhar. E eu vi no mural da empresa, Nielsen, pesquisa de mercado, buscando estagiário. Peguei e me liguei lá. Aí a pessoa que me atendeu falou, pode vir aqui então, fazer uma entrevista. Traz o seu currículo, nem sabia o que era. E eu em Catanduva, eu estudei no conservatório da Dona Mouse violão. Então, a única coisa que eu coloquei lá, toco violão, além do que eu tinha feito de escola. Fui lá, o cara amava a música, tudo, me contratou. E aí que tá, me abriu a oportunidade. Sim. Eu entrei lá e fiquei lá até me formar. Quando eu fui me formar, meu chefe falou que não tinha vaga, então não ia me efetivar. Eu fiquei sentadinho na minha. Que área que você trabalhou dentro da Eu Nielsen? trabalhei dentro da Nielsen como executivo, na área de atendimento. Tá. Então, eu dava suporte aos executivos de atendimento, que atendiam grandes empresas, como Skin Cariol, como Hyundai na época, né, Johnny Walker e tal. E aí, como ele falou que ele não ia me efetivar, beleza, eu fiquei triste, mas fiquei sentadinho lá na minha. Passou 2 dias, o meu chefe passou no corredor, olhou para mim e falou, você é o estagiário que não vai ser efetivado? Eu falei, sou. Falou, você quer fazer uma apresentação para mim? Falei, óbvio, quero. Aí ele marcou um dia, falou, você vai falar sobre conhaque. Eu estudei todo o mercado, porque a Nielsen é a melhor empresa para quando você se forma para trabalhar. Porque você conhece um monte de categorias, abre tua cabeça, conhece as diferenças que tem os mercados, Nordeste, Cara, Sul. Fazendo um alto jabá aqui para mim. A Nielsen é parceira da SPM. É. Eu ganhei um trabalho da Nielsen lá. É? Não vou lembrar, é alguma matéria de marketing, de empreendedorismo, alguma coisa assim. Nielsen é maravilhoso. Eles davam uma empresa de água de coco, deram uma empresa de água de coco, concorrentes, tamanho de mercado. Falou, se vira, cria uma tese.
para concorrer. É isso. E aí separaram em grupos lá e... Mas isso nem que é aí. legal, porque você consegue entender essa dinâmica de país, essa diferença que a gente vive de tantas regiões dentro de um mesmo local. E como né? eles valorizam a faculdade, e a faculdade valoriza a Sim. empresa, porque eles foram 5 executivos, da Nielsen até a SPM, Banca. a banca para analisar os trabalhos. E aí, chegou o dia de eu fazer a apresentação, eu apresentei, estava o chefe do meu chefe e a mulher que era responsável pelo RH, contratação no treinamento. Bom, terminei, o chefe do meu chefe olhou para o meu chefe e falou, ô Zelão, você não ia contratar esse rapaz? Aí meu chefe olhou e falou, nossa, Marcos, você me surpreendeu. Aí eu brinco, né? Filha da puta, porque sabe muito bem Não tinha como eu me dado era. espaço? Aí a vaga foi criada. E aí isso na minha cabeça ficou. Não existe, não tem vaga. Quando você é bom, cara, a vaga vai ser criada. Por isso, óbvio que tem empresa que passa por reestruturações, precisa fazer alguns acertos, mas se você é bom, sempre vai ter vaga. Exato. E esse negócio de fazer sempre mais, né? Você vê, né? Nessa curta história aí, né? Não tinha dinheiro para pagar o ensino médio e particular e foi. Fui. Não tinha para faculdade e conseguiu. E não tinha vaga e abriu vaga. Consegui. Abrir vaga. Então, são três coisas que, que se fosse seguir o by the book, não iam acontecer, né? É. E você sabe por que o chefe do meu chefe me chamou? Te contar. Você vê a importância do relacionamento, né? Quando a secretária dele ficou sabendo que eu não ia ser efetivado, ela foi na sala dele, estava lá e falou, eu estou tão triste hoje. Você acredita, o Marcos não vai ser efetivado? Esse menino é maravilhoso. Você precisa de ver como ele é tão... Ele falou, ela falou tão bem de você que eu quis te conhecer. E eu também aprendi uma outra coisa aí, né? Uma vez esse meu chefe da Nielsen falou assim para mim, quando eu entrei, né? Você precisa ter 2 caras ou mais. E eu fiquei puto na época, porque, imagina, para alguém no interior, você falar que você tem que ter 2 caras. Mas eu entendi depois a mensagem. A gente tem que saber lidar desde a tia da limpeza até o alto executivo e se moldar em função disso. E marqueteiramente, eu trabalhei com uma das principais marcas do mundo, a Häagen-Dazs, durante 10 anos. E eu não tinha um puto no bolso. E tinha que trabalhar com uma marca da elite. Eu frequentava polo. Eu patrocinava gente de festa altíssima. Mas quando eu ia para viver aquele mundo e aprender aquele mundo. Então você tem que se vestir, tem que pôr a carapuça, não deixar de ser a sua essência, quem você é. Mas, de fato, se jogar para entender e vivenciar esse mercado. É que nem quando as pessoas falam a importância de você ser um promotor para ser um ótimo vendedor, para ser um ótimo supervisor, para ser um ótimo gerente, não pular step profissional, a importância desse passo. Então, você tem que viver a história. E foi por isso. Aí eu fiquei 1 ano, eu fui fazer uma apresentação com o meu chefe, não pôde ir na General Mills, que era a Pillsbury na época. General Mills é a 3ª maior empresa dos Estados Unidos, a 5ª do mundo em alimentos. E no Brasil é dona de Forno de Minas, Frescarini, Häagen-Dazs na época, né? E eu fui fazer a apresentação, meu chefe não podia, eu tive que ir. Imagina eu, novinho, para o presidente da empresa e todo o board lá. No dia que eu fui apresentar, a Frescarini tinha acabado de mudar a distribuidora dela, quem fazia era a Danone, da massa Frescarini, e mudou para Sadia. Perdeu assim 20 pontos de share, porque a Danone chegava em qualquer cantinho, Sadia não. Tava um estresse quando eu cheguei lá. E aí o presidente virou no meio nervoso e falou assim, para mim, né? Marcos, o que você me recomenda para entender bem aonde eu perdi e tal? E eu falei de um produto que a Nielsen tinha que chamava Observador, que dividia o Brasil em micro-regiões, que você identificava exatamente onde estavam os gaps. Aí eu falei, olha, eu acho que vocês deviam comprar o Observador. Ele meteu a mão na mesa, olhou para o diretor de marketing e falei, eu falei para você! Aí foi aquele clima, ele saiu. Eu virei pro cara e falei, desculpa, eu não sabia que você tinha falado para ele, você devia ter combinado alguma coisa comigo falado, né, tal. E fui embora. No outro dia, tocou meu telefone 8 horas da manhã na empresa, não tinha celular na época. Eu atendi, ele falou, o presidente da empresa, vem aqui que eu quero falar com você. Fui lá,
Ainda a minha ingenuidade era sexta-feira, casual day. Eu falei assim, mas eu não estou nem vestido para ir. Ele falou, vem aqui. Fui lá e falou, quero te contratar. Fui contratado como analista de marketing. Fiz carreira 10 anos na General Mills, que me mandou para o mundo. Para treinar sobre Häagen-Dazs, eu fui para o Japão. Conheci Louis Vuitton, marca de... Se você conhece o japonês, a relação que tem com a Louis Vuitton, era o olhar que a Häagen-Dazs queria para o mundo com sorvete. Uma coisa absurda. Um cuidado de diamante. Então, eu fui fazer um induction lá e aí foi trabalhar com a barra de cereal, fui para a Flórida, assim, todos os lugares que a General Mills Mundial fazia o seu treinamento de marcas, fazia questão de levar o mundo inteiro para participar. Então, eu participei de processo de inovação. A Häagen-Dazs, por exemplo, fazia uma pesquisa mundial para saber quais eram as próximas sobremesas que vinham no ano que vem. A tua área lá era pesquisa de mercado. Não, marketing. Marketing. Só que marketing, aí que tá. Marketing numa multinacional, ele tem uma responsabilidade grande, que é aí que eu aprendi que não existe vendas e marketing, é comercial. O marketing é comercial. Ele tem que vender. Então, a nossa cabeça é desde criar, óbvio, tudo que vai persuadir através daquele produto e precisa ser bem posicionado, como finalizar com a venda final. Então, você cuida da cadeia inteira. Eu era responsável por todos os lançamentos de América Latina, né? Eu era responsável por todo o processo de construção de marca, era responsável, co-participava em bônus com resultado comercial, eu acompanhava as produções, eu acompanhava estoque. Então, era como se fosse uma mini empresa que você cuidava de tudo. Sim. Né? E isso era uma multinacional tão grande, só que no Brasil, pequena. E que deu muita oportunidade. E Häagen-Dazs me fez o nome borbulhar, enorme. Cheguei no Lead, porque o João Dória, que tinha fundado o Lead, amava Häagen-Dazs, um produto para classe altíssima. E eu comecei a frequentar o Lead como head de marketing, representando a General Mills, e para pôr Häagen-Dazs nos eventos. E assim que eu comecei a história e conheci. Então, o Dória me conheceu naquele momento. Deixa eu te perguntar, nesse teu momento aí de Häagen-Dazs, você ficou 10 anos lá. 10 anos. Qual que foi teu principal desafio nesse tempo lá? Eu vou te falar de desafio e sucesso, e posso falar outros que não foram sucesso. Mas assim, o que foi sucesso, né, na empresa? Häagen-Dazs, tá? A Häagen-Dazs ela só vendia no Brasil na Blockbuster. E eu fui o responsável para fazer a expansão fora da Blockbuster. Tá. Então, a Häagen-Dazs passou a vender no Pão de Açúcar, passou a vender no Carrefour, passou a vender em outros redes de supermercados no Brasil inteiro. E com o posicionamento que não existia esse mercado premium no Brasil. Existia um Labasque, né, que é uma marca, e ponto. Hoje não. Hoje o que você mais encontra é sorvete premium. Né? Durante 10 anos que eu estive na General Mills, 8 anos seguidos, o melhor sorvete do Brasil, classificado pela revista Veja, foi Häagen-Dazs. Né? Os 8 anos finais meus, os 8 anos foi Häagen-Dazs. Então, a gente fazia um trabalho de excelência. Eu cheguei a abrir uma coisa que não existia, que era vender Häagen-Dazs para festas, casamento. A gente criou isso e olha hoje que quem em casa leva o Rochinha lá para servir. Eu lembro que as pessoas iam nos eventos e falavam assim, meu evento tá bom? Meu, tem até Häagen-Dazs. Sim. Virou uma grife enorme. Eu fazia todos os camarotes tops do Sambódromo do Rio de Janeiro, sem pagar um centavo. Porque a moeda era tão cara, a Häagen-Dazs, que é caro o produto, né? Caro não, né? Eu falava, tem seu público. Sim. Então eu colocava de graça, porque quer ter, você vai ter, o cara aceitava. Eu entrava na Brahma, camarote Brahma no Rio, que você sabe o que é, sem pagar um centavo. O senhor Vitor Oliva aceitava, porque era Häagen-Dazs. Eu sei que o Rogério vai te perguntar uma coisa agora, mas a gente aqui é um podcast para empreendedores, para executivos, para quem está querendo entrar nesse mundo, até jovens que estão cursando administração, dentre outras coisas. E a gente aprende muito também com os erros ou o que a gente poderia ter feito. Né? Essas lições são muito fortes. Nesse teu momento de Häagen-Dazs, você já contou o sucesso que foi expandir canal, Sim, certo? sim. Que você faria de diferente que depois você... Putz, isso daqui, se eu tivesse feito, acho que eu teria mais, vou dizer sucesso, mas eu teria sido mais assertivo, né, nessa decisão, nesse resultado. Então, quando
a Häagen-Dazs veio para o Brasil, entrou na Blockbuster e criou as sorveterias através de um franqueado master, né? João Paulo Diniz. Ok. Ele que trouxe, junto com o Brasília Alcântara Machado, a sorveteria. Eu teria expandido as flagships, as sorveterias, num processo forte. De franquia. Teria. Franquia, porque a Häagen-Dazs não tinha muito espaço de você burlar qualquer coisa que não fosse pela qualidade e tal. E eu acho que isso, hoje que você vê um abate de latte, no sucesso que está, a Häagen-Dazs já podia ter feito isso há muito tempo atrás. Então, essa visão tão diamante que tem a General Mills, e também, naquela época, talvez, esse conceito de franquia não tão fortalecido para potenciar, apesar que tinha muitas redes que eu conhecia na época, o próprio Rei do Mate, Antônio Carlos, naquela época a gente já era amigos, eu acho que ali era uma oportunidade que a gente podia ter abraçado. A gente podia ter se tornado a maior rede de franquias de sorvete premium do mundo. Do mundo. Já era uma marca internacional. E isso facilitaria muito toda a dinâmica de explosão para o próprio varejo, custo logístico e tudo, porque a cadeia é muito cara, né? Então, eu acho que ali a gente perdeu uma grande oportunidade. E um outro sucesso que foi, na minha época de General Mills, foi que eu lancei o Forno de Minas nacionalmente. O pão de queijo, que era mineiro, passou a ser conhecido nacionalmente e fora do Brasil. A primeira campanha nacional de força fui eu que estive atrás. E o Forno de Minas se tornou a grande marca referência de pão de queijo nacional. Show. Que legal, né? Então, primeiro, algumas coisas importantes, né, que o Marco falou aqui, depois eu vou voltar uma pergunta. A primeira da história, né, que você vê que muito do sucesso e das oportunidades ainda que poderiam ser abraçadas, né, estão ligadas a canal. Perfeito. Então, né, estava num canal bom, mas limitado, que era o Limitado. Ampliou esse canal. Né? Na época, talvez o franchise não estava tão maduro quanto está hoje, né? Hoje, né, o franchise com multifranqueados, né, é outra coisa, né? O franchise amadureceu muito e a referência mundial ao franchise no Brasil hoje. A ABF, né, meios de divulgação por digital. Né? A estrutura que tem o franchise, lei própria e assim por diante. Então, né, essa história de como canal é importante. Outra coisa que você falou mais rapidamente, mas eu queria dar uma luz, é que a gente nem sempre se atenta para isso, né? E até você falou, a primeira vez que eu ouvi, achei meio estranho, né? Peraí, eu vou ter que ter duas caras e etc. Mas a essência é a mesma. É a mesma. A essência é a mesma. Mas o público é diferente. É diferente e ele precisa se adaptar à linguagem daquele público. Para ele ouvir melhor, para você ser aceito para aquele público. Empatia. Exatamente, para dar empatia com aquilo. Então, e isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Outro dia, você sabe que eu vi um negócio, me veio na hora que você falou isso, exatamente isso. Nós somos aqui em marcas, e eu até ouvi de um colega que falou, quando você está falando com uma marca, você é de um jeito, quando você está falando com outra marca, você é de outro jeito. Não, a essência é a mesma. É a mesma. É a mesma. Mas a linguagem é realmente diferente. Precisa ser. Precisa ser diferente. Precisa ser. E isso, novamente, faz uma diferença enorme na comunicação. E toda empresa tem essa história de, está com problema de comunicação. Porque são muitas informações, cada dia mais. Informação brota no WhatsApp, na rede social e em diversos outros meios de comunicação, né? E a comunicação, quanto mais clara e objetiva e com uma governança estruturada e com a linguagem correta, melhor ela com certeza chega e aí os resultados chegam junto. Mas o que eu queria, assim, agora dar um pulo nessa história, que bom a gente conseguiu, né, entender, né, André, como é que foi a infância, como é que chegou... Né, você está vendo que eu não pulei nenhum step, né? Exato. Eu fui. Exatamente. Não tem, né, Michael? Não tem. Agora... Você não esperou a oportunidade, você criou. Fui criando. Que não dá... tem dia que quando o sol nascer desse jeito, sem chuva, dessa forma, eu vou. E eu nunca entrei numa sala para pedir um aumento. Pegou e para pedir cargo. Eu fui estagiário na Nielsen, executivo de vendas, analista de marketing na General Mills.
Júnior, Pleno e Sênior, gerente de produto Júnior, Pleno e Sênior, gerente de marketing. E só saí de lá para ser diretor. E você sabe que o multinacional faz o processo, a cadeia certinho. Eu encurtei os espaços, Sim. mas não pulei. Perfeito. Isso, exato, né? Isso é bem importante também, até por causa da geração Z, é muito legal e bacana, mas às vezes quer pular fase e não dá para pular fase. Já é o CEO da Digital Tal. Exato. Então, agora, o que você pode fazer, que é o que você fez, né? Fazer isso, espremer o tempo com mais dedicação e mais esforço. Com entrega. Com entrega. Com entrega. Para poder chegar lá. Agora, e como é que você chegou? E agora conta como é que você chegou na presidência da Bombril. Então, aí quando eu estava na General Mills, depois de 10 anos, eu passei por 5 presidentes. E um deles saiu para trabalhar na Bertin Carnes. Ileco, Vigor, Faixa Azul. Na época, família Bertin. E ele quis me levar. Mas eu não queria. Porque eu estava já num cargo que eu respondia para o meu chefe, respondia em Miami, mas eu cuidava das inovações Brasil e México. Então, eu estava num ponto. E eu nunca quis morar fora do Brasil, tá? Nunca tive vontade, porque eu queria ser o cara no Brasil. Porque lá eu ia ser mais um. Não nasci para não ser visto. Não nasci para não ser lembrado, tá? Então, eu tenho um amigo que ele estava correndo na praia com ele e falou assim para mim. É que você gosta de aparecer, né? Eu falei, cacete, se eu tenho essa vida, se Deus me deu essa vida, por que eu não vou aparecer? Vou deixar os outros aparecer na minha frente? Para com isso, rapaz. Só assim, eu não nasci para passar batido. Esse é meu jeito, eu gosto, né? Que os outros me reconhecem, que estejam do meu lado e tal. E aí eu, peguei, esse cara veio atrás, eu não quis ir naquele momento, ele voltou depois de 6 meses. A General Mills não quis me deixar, quis que eu fosse morar em Minneapolis, no headquarter deles lá. Minneapolis é 8 meses do ano embaixo da terra, no frio, né? Que você vive. Eu falei, não quero. Igual o Catandu. Igual o Catandu, é. Aí eu peguei, decidi, porque ele me levou como diretor de marketing. E eu fui ser diretor de marketing da Bertin para trabalhar com carnes, Vigor, Leque, Faixa Azul. Carne não existia marca. Eu posso dizer que fui o primeiro, junto com a família Bertin, com o Amaro, que é de uma empresa aqui, até da nossa região de Votuporanga, que é a Noroaço, a criar a marca de carne. Nós criamos peças especiais Bertins, cortes especiais, açougue Bertin. Porque a gente queria valorizar a carne, porque as pessoas não compravam. Comprava filé mignon, tudo, mas não comprava carne. Eu comprava Bertin. Criamos. Aí Leco, Vigor, Faixa Azul, fiz um plano de expansão. Saí que nem louco numa Criou revista. Criou diferencial na commodity. O diferencial na commodity. E saí que nem louco numa revista Esse Ter Dinheiro, num caminhão de refrigerado, com a cara lançando um monte de coisa da Vigor. O dono da Bombril viu. Quem não é visto não é lembrado. Leu a matéria, mandou me chamar. Estou lá na Bertin, toco o telefone. Marcos, aqui quem fala é a Red Hunter. Está trabalhando para a Bombril. O Bombril está interessado em você e gostaria que você fosse fazer. Eu falei, um marqueteiro, trabalhar na Bombril, sempre foi trabalhar com o garoto Bombril que for. E nesse momento, foi o momento onde a Bertin foi vendida. Isso já era que época, que ano? 1990, não, 1999. 2009. 2009. Foi a época que a Bertin comprou, a JBS comprou a Bertin. E eu passei, então, a responder diretamente para o seu Joesley Batista. Foi meu chefe direto, né? E mudou a cultura, totalmente. A cultura da Bertin, aquela cultura de interior, cultura JBS, não que não tivesse só pelo interior, mas eles eram que tinham só podia aparecer, e já não fazia parte de uma escalada que eu queria, né, fazer. Bom, aí fui fazer a entrevista. Cheguei a fazer entrevista, eu conto isso nas palestras, já teve a oportunidade de escutar 2 vezes, coitado, a minha palestra. Eu cheguei na Bombril, eu entrei na sala, o dono da Bombril olhou para mim, porque quem não conhece, por buscar saber, vai entender, ele é um cara extremamente fora da casinha, assim. Ele olhou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Você é louco? Eu olhei para ele, imagina hoje numa entrevista você fala você é louco, a empresa é processada, com assédio, tudo isso aí. Eu olhei para ele e falei assim, não, o que eu vou responder para esse cara, né? Não posso falar para ele, eu sou louco. Eu falei, olha, não rasgo dinheiro e não como cocô, mas tenho minha loucura. Ele olhou para mim, baixou o óculos assim, tá contratado.
Me adorou. E ali foi uma paixão. Uma Bombril, uma empresa que tem um problema crítico, porque ela foi a empresa que teve um roubo milionário italiano, né, o Cranhotti, lembra da época da Tírio e tal, e que foi condenado na Itália, mas o Brasil não reconheceu ele como condenado e penalizou a empresa, né, como sempre. O Brasil sempre penalizando as empresas. Então a Bombril vivia sempre com uma dívida gigante, tanto que nós estamos conversando aqui, ontem saiu a recuperação judicial da Bombril, pedida por causa desses problemas fiscais, de mais de 2.300 do passado, que, como é que você paga 2.300? É vendendo a marca Bombril, né? Que você vai fazer com 2.300 como resultado líquido no negócio, num commodity que é. E aí eu entrei e foi um boom. Foram 6 anos onde esse dono da Bombril, ele ficou vidrado em mim. E eu tinha um respeito enorme por ele. Ele era sem educação, ele brigava com todo mundo, só que comigo era respeito absoluto. Tanto quando ele brigava com alguém, eu levava na sala dele e falei, pede desculpa. Ele pedia, porque ele me respeitava ao máximo. E fizemos um trabalho onde Bombril renasceu. Eu tirei o garoto Bombril e joguei, por quê? Que naquela época, o que aconteceu? Que aí essa passagem é importante contar, porque às vezes quem conhece fala assim, ele que matou o garoto Bombril. Não, eu matei o garoto Bombril, foi assim. Quando eu entrei, eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Fui conversar com as consumidoras. E lá eu entendi que a consumidora só pensava na esponja de aço. E quando ela pensava em esponja de aço, muitas já não fazia parte do papel da lista de compra. Ela comprava para ter em casa porque sabia que precisava, mas não era aquele afinco. E pensava no garoto Bombril. Falei, eu preciso tirar essa imagem, porque Bombril já é sinônimo de categoria, não precisa disso. Foi onde eu chamei a agência da época, a W Brasil, com o Washington. Falei, Washington, eu quero fazer uma campanha, mas tirando o contexto de esponja de aço e o garoto Bombril. E, ao mesmo tempo, eu chamei a DPZ. Por quê? Porque na história de quem lançou o garoto Bombril, o Petit, o DPZ, o que fazia parte da empresa, foi ele que achou o garoto Bombril, mas quem levou toda a fama foi o Washington Oliveto disso. E eu falei, eu vou dar uma oportunidade para a DPZ. O Washington insistiu em querer pôr o garoto Bombril. Eu falei que eu não queria. A DPZ pôs uma campanha maravilhosa, Mulheres Evoluídas, com a Monique Ozzi, com a Daniela Calabresa, e disruptiva total. E aí foi uma briga homérica, foi capa do UOL, onde eu tirei da W e passei para a DPZ. A W naquela época tinha sido comprada pela Macan, e passei para a DPZ. Só que porque o Washington insistiu em querer pôr o garoto Bombril. Só que quando ele viu que ele ia perder, o que ele fez? Ele foi para cima da Minuano, da família, e ofereceu para ser o cara, e a Minuano contratou ele. E ele foi para Meio e Mensagem soltar a matéria de que ele tinha abandonado a Bombril para ir para Minuano, antes que saísse que ele tinha perdido. Só que o repórter da Meio e Mensagem me ligou, falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. E não falou nada, e eu contei a história. Capa da UOL no outro dia. Esse Washington Oliveto quis me matar. Você não tem noção que ele me ligou e me xingava de começo ao fim. De todos os nomes possíveis e impossíveis que você imagina. E eu virei para ele e falei assim, eu vou continuar te adorando como eu sempre te adorei. Mas eu vou desligar o telefone. Desliguei e nunca mais falei na minha vida com ele. Né? E passei a campanha foi premiada, a DPZ estourou com a campanha. E foi um sucesso. E aonde foi o sucesso maior? Porque como a gente criou a história da mulher chamar o homem para o processo de limpeza, agora você tem que vir lavar um chãozinho, lavar louça, porque você pensa que é só mulher e tal. Porque naquela época existia o Orkut, né? Comunidades de mulheres que têm a barriga no fogão, sabe? Aquelas coisas machistas, pesadas. Mais de 400 homens entraram no CONAR para arrancar a campanha do ar. Nunca no Brasil teve homem no CONAR reclamando para tirar uma campanha. Pela primeira vez na história, se sentiu ofendido porque tinha que lavar um chão, lavar roupa. Parece ridículo o que eu estou falando, mas o país é tão machista que você não tem ideia. 400 homens. Bombril, dá para dizer que foi um dos precursores
né, nessas campanhas aí contra o machismo. Aí Porque estourou. essa época, né, a gente não via muito disso. Não, aí estourou. Hoje em dia, graças tanto a que eu- Deus, está evoluindo. Até hoje, eu sou procurado justamente para falar dessa virada de Uhum. chave. Porque eu coloquei a mulher em evidência no que vamos para o trabalho normal, nós temos os mesmos direitos. E a Bombril levantou essa bandeira, que uma multinacional jamais faria isso. E eu fiquei 6 anos brigando no CONAR, todo ano eles queriam tirar a campanha. Até quando eu trouxe a Ivete para a jogada, e a Ivete fez uma campanha e foi: toda brasileira é uma diva, e todo homem é devagar. Brincando. Eles ficaram putos, quiseram arrancar a campanha, e a gente vencia. E virou um barulho tão grande, a Bombril... bleft. Então, e aí os outros produtos ganharam espaço? Lançamos mais de 250 outros produtos com marca. Limpol passou a ter força, Monbiju passou a ter força, Pratice passou a ter força, outras marcas, só que todas assinadas com Bombril. E Bombril passou a ser um sinônimo de qualidade de limpeza. Não só o olhar de esponja de aço. E isso fez a Bombril e o mercado comprar de uma maneira. A Bombril é uma das melhores marcas desse país. Sim. A mulher tem uma relação fantástica com essa empresa. É absurdo o que ela tem. É impressionante. Carinho, né? Só que eu não matei o Garoto Bombril. Ao contrário, eu atualizei ele. Não existia internet naquela época, rede social. A gente começou a fazer, a gente começou a brincar, ele entrou nessa jogada. A última campanha ele fez com a Ivete. Meu, você não tem noção. O primeiro livro meu, 99, tem aqui um capítulo que ele me xinga do começo ao fim. Que eu ponho, assim, onde ele fala, que eu tirei ele, que ele ficou puto, tal. Depois eu tenho outros testemunhos dele falando que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, de renovação, aposentou na alta, sabe? Então, eu podia ter ficado sossegado. Põe o balcão do Garoto Bombril, Sim. mas sim. eu não queria. E foi por isso que você chegou à presidência da Foi, Bombril? porque foi tão disruptivo o negócio que o dono virou e falou assim, e eu tinha essa veia comercial. Em um ano que eu estava lá, eu virei diretor comercial, depois de um ano eu virei presidente. Foi rápido assim? Rápido assim. E ele virou e falou, você é o presidente. Só que depois eu fui saber o porquê. Acho que eu nunca te contei isso. Em setembro, eu estava viajando com a minha família, ele mandou eu voltar. Eu voltei, ele falou, assina que você é Isso que presidente. ano? 2011, então. Se você 2011. entrou em 2009, 2010. 2010. 2010. Não, 2011. Aí eu virei presidente. Beleza. Janeiro de 2012, me liga o Dória. Marcão, vem almoçar comigo. Falei, Dória, vou, tal. Ah, eu te mando pegar, mando helicóptero. Não, para com isso, eu vou aí e tal. Fui lá almoçar com ele. Jantar. Ele falou, vou te contar uma coisa que eu acho que você não sabe. Sabe por que você virou presidente da Bombril? Eu falei, não, vou te contar. Em setembro, você lembra que você foi fazer uma palestra no Jequitimar do case Bombril de marketing? Eu falei, sim, eu estava hospitalizado, que eu passei por um problema sério. Eu saí no sábado e fui para o evento no sábado, o médico não queria, eu fui palestrar. Só tinha presidentes, donos de empresa. Os caras ficaram amarrados em mim, apaixonados por mim. Né? E pegaram, falaram para o Dória que me queria, isso e aquilo. E o Dória ligou para o dono da Bombril e falou, se você não pôr esse cara como presidente, você perdeu ele. Só que você compra um Rolex para marcar o dia que você vai transformar ele como presidente. Bom, eu virei presidente, o Rolex eu nunca vi na minha vida. E ele nunca me contou. Quem me contou foi o Dória. Então, foi o Dória. Por isso que eu tenho um carinho muito grande, estou falando, eu já vivi o lead e o reconhecimento. O Dória sempre foi aquele cara que eu tive orgulho de poder conversar e falar da minha história. Sempre me reconheceu, ganhei inúmeros prêmios, fui capa 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor. E assim, sempre tive notoriedade que ele me ajudou a ter, entendeu? Sim. Agora, deixa eu dar um... Vou pôr mais uma aqui, beleza? Opa! Por que esse shift, né, de carreira de executivo para empreendedorismo? Né? Tudo bem, ok. Chegou lá na Bombril, né? No cargo máximo. No cargo máximo e vida segue, né? Então, e esse eu conto no meu terceiro livro, que é o Indispensável, Imbatível, Invencível, que é onde eu falo que é o maior inimigo do ser humano na vida profissional e pessoal é a zona de conforto. Né? Eu cheguei num momento onde eu tive um problema seríssimo dentro do processo meu profissional. Problemas familiares da empresa, coisas que aconteceram lá dentro. Tá bem. E aquilo começou... Eu fiquei 11 meses angustiado. Eu fui 3 vezes para o hospital com ameaça de infarto.
de pressão, de coisas que eu não achava que tinha que ser feito daquela maneira. E eu não concordava com muita coisa. E por problemas familiares, isso e aquilo, tomaram as decisões dele, até que um dia eu não aguentei e pedi demissão. Eu pedi para sair. Porque eu fiquei muito chateado com as coisas que estavam acontecendo e sendo pressionadas de uma forma que eu não concordava e, para mim, não era daquela maneira que tinha que ser. E eu decidi sair. Por isso que eu falo de zona de conforto. Tá. Porque eu não precisava. Fiquei um mês ainda para arranjar um novo presidente, para me substituir. Talvez eu pudesse estar lá até hoje, se duvidasse. Mas eu resolvi mudar a minha vida completamente. E quando eu saí... Você podia ter ido para outra empresa, né? Eu fui primeiro conversar. Só que eu tive uma pessoa muito especial na minha vida, que a Bombril me deu para me fazer uma recolocação. Falou assim, olha, inclusive está aqui uma pessoa que trabalhava já com outras pessoas na empresa e falou, você quer utilizá-la? Eu quero. Aí essa mulher foi me conhecer. Ela virou e falou assim, cara, você gosta de algumas coisas, você tem talento. Teu problema hoje, você tem problema financeiro? Eu falei, não. Estou super bem, né? Consolidado e tal. Falou, você vai viver teu sonho. Você vai fazer a sua empresa e a sua vida. O que você gosta? Começamos a conversar. Aí eu peguei de lá, eu peguei e falei, eu recebi 2 propostas para subir 2 outras empresas. Eu falei, agora não, eu vou montar minha empresa. Eu vou ser dono da minha própria empresa. Eu vou ajudar pequenas e médias a fazer, porque eu comecei a ser procurado, né, por muitas empresas dessas. E a vida vai te levando que ela conhecia um cara que quis me apresentar, o cara tinha uma marca de suco que tinha um nome bizarro. Eu falei, eu vou te ajudar, ele me contratou, fiz uma transformação no negócio, hoje é uma das marcas tops aí, que eu ajudei a fazer, e eu criei a minha consultoria. Só que eu já saí com 3 clientes, depois tive o 4. Até hoje, eu tive já 15 clientes comigo. Tem gente que eu estou há 8 anos, há 7 anos. E eu não saio, que eu faço parte do crescimento. Só que eu só falo do crescimento. Uma coisa que eu não gosto e não quero, reestruturação, não quero, não gosto disso. Não, eu quero como expandir, crescer, alavancar. E eu montei a minha empresa. Quando eu montei a minha empresa, e aí ficou o Fábio Fernandes, que você conhece, que é dono do Lead Ribeirão, e que era dono do Lead Rio Preto. Sim. Eu fui no evento do Lead, a mulher dele de Catanduva, a gente ficou conversando tudo. E eu fui convidado para palestrar, eu tinha sido convidado para palestrar aqui em Rio Preto. Marcelo Facchini, o Seron, amaram o meu livro, né? Leram, mandaram me chamar, me contrataram para palestrar na empresa deles e tal. E aí eu vim aqui palestrar no Lead do Fábio. Quando eu vim palestrar, os caras adoraram isso e aquilo. O Fábio falou, Marcos, eu não consigo tocar os 2. Você não quer comprar o Lead? Eu falei, nesse momento, puta, uma coisa que eu gosto, relacionamento, comprei o Lead. Faz 9 anos que eu estou à frente tocando o Lead aqui. E aí fiz a condição Lead. A gente falou do Lead no começo, mas explica o que é o Lead para quem não conhece. O Lead é o maior grupo do mundo de relacionamento, né? Ele de relacionamento de alto nível, tá? O grande propósito do Lead é impulsionar os empresários e impulsionar as suas empresas. Através do quê? Do conhecimento em primeiro lugar. Porque nós colocamos no palco os assuntos principais para você ter o melhor conhecimento. Networking, para você estar entre os melhores, estar com os maiores e melhores. E fazer negócio. Quem quer, faz negócio com o Lead. E o Lead não é só fazer negócio, vender aquilo que a tua empresa tem como vender. Se você quer recuperação de crédito, se você quer isso, quer aquilo, sempre tem alguém no Lead para fazer. Então, é a maior rede. Tem você precisa 40... de cliente, você precisa de fornecedor, você tudo. precisa Isso, de se eu te contar cada história que nós temos, inclusive aqui da região, é absurda. O maior vendedor de produtos da Facchini fora do Brasil é o Paraguai por causa do Lead. O Lead trouxe o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, acho que não sei se você lembra se que veio. Meu filho, Facchini foi para lá, fechou um distribuidor por causa da relação, foi o Lead que fez. Então, assim, essa conexão grande. E eu me coloco à disposição para isso. Não precisa estar
filiado para conhecer outro ou qualquer outra empresa. Se você precisar contato de alguém, a gente vai atrás para fazer, né? E que tipo de eventos é uma grande, né, vamos dizer que o principal ponto de conexão, né, desses empresários e empreendedores são os eventos. Explica, né, para a gente o que são esses eventos. Né? Eu e o Rogério, obviamente, esses eventos é assim, mas... quais são os assuntos do momento que a gente precisa trazer para os empresários? Aquilo que é pauta nacional ou pauta regional, né? E a gente acredita muito na união do público e privado, porque o empresário não faz as coisas sozinho, nem na verdade, o empresário faz sozinho, né? O poder público depende muito mais do empresário para isso. Mas a melhor união é a que vai fazer o negócio acontecer. Então, a gente busca esses temas. Então, quem trouxe a primeira vez o assunto para cá, para a região, sobre ESG, foi o LEAD. Inteligência artificial, foi o LEAD. Né? Então, a gente busca quais são os assuntos do momento e tenta trazer. É um assunto político, reforma tributária. Trazer um especialista. Nós não é o especialista, é o relator do Senado. A gente traz. Então, a gente tem esse poder de fazer essa união estar acontecendo. Então, às vezes, quando as pessoas olham um evento do LEAD Global, falam, pô, mas está lá o cara do STJ, tal. Mas por quê? Se os empresários querem pressioná-lo, o LEAD leva. Quem decide é o empresário. Quem decide é o empresário do que realmente a gente vai falar. Então, é esse papel. E aí as pessoas confundem e falam, mas... Tá, tem grupos que formam, um G4, que é super conhecido e tal. Cara, eu falo, o G4 tem o movimento dele, o valor dele, né? Mas não tem nada a ver com o movimento que o LEAD faz. O LEAD, você vai lá como empresário para ver os outros, as histórias e aprender sobre o contexto, trocar experiência, fazer negócio. É diferente, é muito diferente e é no nível alto. É onde a gente... eu falo, os entraves de empresárias, sabe? Então, o gostoso é isso. Você trazer temas com as pessoas certas. É ano eleitoral, eu trouxe o Moro, trouxe o Michel Temer, eu trouxe o Tarcísio, né? Então, a gente traz esses caras fortes. Agora, André, tá acabando aqui. Eu preciso fazer uma pergunta. Tá acabando. Nós temos, acho que tem a última pergunta e depois o bate-bola aí que você vai fazer, mais uns 10 minutinhos de lambuja. É? Então melhorou. Ó, Marcão, você, né, já deixou claro aqui nesse bate-papo, né, a importância que tem o network e o relacionamento. E o LEAD, você já também deixou claro, a essência é network. E acho que é um negócio também meio nato seu, e por isso que acho que deu esse casamento aí tão perfeito. Dá uma aula para nós, né, como é essa história de ter um bom network mantendo a essência, não sendo também só naquele momento que você precisa. E tem uma história que é uma briga, que é a história da agenda, né? Sim. Como é que equilibra esses pratos de ter agenda para poder fazer... E o Marcos mora em São Paulo e o LEAD, que ele é o CEO, é o do interior de São Paulo. Exato, então, é uma agenda mais difícil ainda. Então, como é que é ter agenda para network? Como é que você seja indo para isso? Não procurar só na hora que precisa, né? Como é que combina tudo isso? Primeiro é o seguinte, eu acordo todo dia, Rogério, é assim, ó. O quanto eu posso ser mais relevante na vida do outro. Porque eu acho que networking consistente é quando a pessoa quer estar do seu lado. E você só quer estar quando você passa a ser relevante na vida dela. Como é que você é relevante na vida dela? Quando você agrega algo. Em tudo que você vai fazer. Eu falo, eu vendo para o atacadão, ou vendo para açaí. Quando eu vou lá, eu vejo aqueles representantes que ficam lá, às vezes não é recebido no outro dia. Por quê? A pessoa não quer nem receber, é tirador de pedido. O quanto você é relevante, o cara te abrir as portas, querer te escutar, o quanto você se coloca como isso. Quem quer estar do meu lado, ele tem que vir num processo natural. Mas eu tenho que me esforçar para mostrar o quanto é importante essa pessoa poder estar do meu lado. Tá? Então, o LEAD, ele me dá a oportunidade de eu mostrar a todo mundo que você quer um acesso, eu posso te ajudar. Você está com algum problema, quer me trazer, eu posso te ajudar. Eu ajudo no profissional e no pessoal. Eu já ajudei inúmeros casos nos pessoais, filiado em hospital em São Paulo. Você entendeu? Então, o quão relevante você pode ser. Agora, você só consegue fazer também algo que se sustente de network quando, de fato, você é muito verdadeiro.
Se você conversar comigo aqui e outra pessoa for conversar comigo lá, vocês vão falar a mesma característica e essência do Marcos. Eu não sou diferente com você, com a pessoa. Nós estamos falando de duas caras quando é nível diferente. Estou falando a mesma coisa. E uma das propostas do Lead é isso. O que eu falo com você aqui, eu falo com você lá. Eu te trato aqui como eu te trato lá. E eu sei blindar os espaços. As pessoas chegam para mim, pô, Marcos, eu quero falar com o Rogério Gabriel. Eu sei o momento que eu vou fazer, se eu posso fazer e como eu devo fazer. E se eu precisar um dia, eu sei que eu te ligar, você vai falar, pode vir, mandar, Marcão. Por quê? Porque eu não vou te encher o saco. As pessoas me procuram para ser consultor na empresa, para cadastrar produto no Açaí, no Atacadão. Eu não vou levar. Eu não vou levar. Eu preciso estar no mínimo 2 anos na empresa, porque eu não me queimo. Eu também não vou te mandar coisa que eu vou me queimar. Eu vou conversar com você antes. Então, eu blindo. Então, você pega um Franzotti, um Facchini, vocês que são muito assediados, eu tenho certeza que se só me colocar na ponta assim, eu te dou trabalho. Eu dou trabalho para você. Eu te encho o saco. Eu não encho. É a história de gerar valor. Essa frase sua é excelente, né? Que assim, ter network é gerar valor para o outro, né? Que é isso. E gerar valor não é ficar batendo na porta, insistindo, esse tipo de coisa. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Mas tem um ponto, Marcos, que é o seguinte. Esse negócio de ser relevante para o outro, né? E chegar lá, né? E aí as pessoas querem se acessar, é uma coisa, tudo bem, né? Você tem uma história para contar e etc., tem negócio e tudo. Mas o ponto o correto dessa história, né, nessa jornada, é usar o network para chegar lá. Sim. Então, você não tem tanta história para contar, né? Tem, logicamente, vontade e tudo, mas as portas não estão se abrindo dessa forma. E nessa fase, né? Porque na fase de depois você já chegou lá, você abre. Mas vou te falar, aí que tá. Todo mundo, se tem a maneira certa de chegar nas pessoas. Eu sou muito ligado quando eu quero alguém, o momento que ela está passando na vida e o que ela está tendo. Pô, o cara está lançando um livro. Eu vou chegar nele e falar de uma outra forma. Quero fazer o lançamento do seu livro. Acho que os empresários precisam entender o que você tem para agregar. Então, assim, eu não chego sem conteúdo para que ele perceba valor naquilo que ele vai estar criando essa relação. Henrique Meirelles, eu vou te contar a história. Quando eu convidei o Henrique Meirelles para vir para cá, ele aceitou, e eu faço um convite super formal, né? Ou pelo WhatsApp mesmo, que eu às vezes acabo conseguindo, ou formalmente pelo processo normal de e-mail. Mas eu coloco lá, falo, ó, quero que você vá conversar com esses empresários. Eu vou colocar 100 empresários que juntos faturam 30 bi. Vou te citar o nome de quem faz parte do meu comitê, o maior franqueado, o maior rede de franquia, a maior, eu ponho tudo isso. Então, eu crio um valor para o cara. Sim. Crio um valor. Você sabe quem estava no evento da CIMED? Um dos maiores clientes dele, que é o HB. A Unimed. A Droga Max. Você sabe como o Guilherme Benchimol veio para nós? Você não vai, acho que, lembrar disso. Mas eu peguei, na reunião de comitê, começou a ter XP para tudo quanto é lado, né? Isso. Aí o pessoal da XP São Paulo me chamou com interesse de vir até vocês. Você recebeu, acho que um deles aqui. Sim. Falei, eu abro as portas. Mas eu vou querer o Benchimol aqui primeiro, fazendo a coisa. Ah, mas é complicado. Falei, cara, vocês precisam fazer relação, porque assim, cada hora bate um na porta da XP, tá chato isso, né? Aí que eu fiz? Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma reunião de comitê, que eu quero que o Caio Megali, que é o executivo, o economista-chefe, vá lá falar sobre o momento atual. Aí liguei para alguns do comitê e falei, mete o pau na XP. Mesmo fala, que você não aguenta mais que liga e tal. Aí o pessoal começou a falar. Isso chegou no Guilherme. Eu falei, ó, chegou a hora de você vir, né? Para mostrar que existe um negócio. O Guilherme veio. Então, você tem que criar o valor. Não é chegar... É que nem quando alguém te manda... Quantos e-mails você recebe? Quando eu era presidente, as pessoas às vezes falam assim, nossa, Marcos, você deu retorno.
eu tenho a estratégia da Bombril, você lê pela meia mensagem, você vê o comercial no ar, você vê eu falando na imprensa, aí a pessoa vira para mim e fala assim, eu queria ter oportunidade para mostrar a minha empresa. Eu não vou atender. Mas e aquele que fala assim, eu vi que você fez uma campanha Mulheres Evoluídas, eu tenho um projeto de valorização da mulher no esporte. Eu recebo. Boa. Marcão, queria te fazer 2 perguntas antes para a gente ir para um bate-bola rapidinho aqui. Cara, simples. O que te move? Ser feliz. Eu busco felicidade em tudo que eu faço. Boa. Qual foi a tua maior conquista? A minha família, meus filhos. Não tem nem o que falar. E profissional? Profissional, minha maior conquista é ter a relevância que eu consegui ter e o respeito que eu consegui ter, né? Por isso que eu eternizei e eternizo nos livros, para que esse respeito sempre se perpetue. Uma vez meu filho chegou para mim, eu falei assim, papai quando morrer, estava falando com ele, falei, o dia que o papai morrer, alguém vai perguntar quem foi seu pai, o que você vai falar o que você vai falar? Aí ele ficou pensando, tudo, e eu falei assim, eu vou falar, joga no Google. E é isso. Minha vida está lá. O que eu fiz está lá. Meus feitos estão lá. E aí, eu quero isso. Eu quero poder ser relevante para agregar e para contar a história. Boa. Tem um quadro aqui que é o bate-bola. Rapidinho, o próprio nome fala. Fala uma palavra. E aí a primeira coisa que vem na tua cabeça, queria que você contasse para nós. Esforço. Não tem como não falar minha vida no interior, né? Que eu tive que ser diferente para chegar onde eu cheguei. Escolhas. Quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. E essas escolhas são doídas. Empreender. É o que me dá tesão até hoje. Porque eu levanto para vencer todo dia. Porque não tem quem vai pagar minhas contas, sou eu. Lead. É uma verdade, é um respeito, é uma relevância, é agregar, impulsionar. Eu falo assim, é genial, é verdadeiro, né? Tá lá para quem quer. Network. Minha vida, né? Eu falo, eu posso não conhecer a pessoa, mas eu conheço alguém que conhece. Então, eu já fiz... Agora um cliente me passou uma necessidade. Eu queria falar aquela empresa que veio para o Brasil, que está concorrendo com o Tesla. Falei, cacete. Eu fui e pus cara para falar lá. Penúltima. Dinheiro. Consequência. É muito... se alguém falar assim, não é importante, não, é importante. Mas ele tem que ser a consequência. Por isso que eu falo que minha meta de vida é ser feliz. O dinheiro é a consequência que vai me deixar ainda mais feliz. Felicidade. Realizar. Muitos casamentos, muitas relações profissionais terminam por falta de admiração. Eu falo que quando você deixa de admirar o outro, ferrou. Só que eu também acho que uma felicidade você não faz sozinho. E não existe alguém que é feliz só no trabalho ou só na vida pessoal. Existe uma união, que às vezes tem que se entregar mais aqui, entregar lá. Então, qual é o certo? 50-50 não existe. Mas você tem que ser feliz nos dois. Equilíbrio, né? Marcão, a gente faz diferente aqui no Movitalk. Todos os podcasts, citam uma referência de um livro. O Marcão trouxe até 2 aqui deles. Trouxe 2 que eu quero deixar com vocês para vocês sortearem. Para quem assistir até o fim boa. Tá aqui, que é o meu primeiro, que é o 99.9 não é 100, que conta no início toda a história. E o Indispensável Imbatível Invencível, que eu tenho um carinho muito grande, foi o 3º livro, que é Quando Eu Deixei a Bombril. Aqui, ótimo. Muito obrigado. Indispensável, Imbatível, Invencível. Os 3 Is. Aí vocês vão sortear. Esse aqui era igual na faculdade. 9 não é 10, né? É isso 99,9 não é 100.
Queria te perguntar 2 séries para você indicar para quem tá assistindo aqui, para fechar. Eu tô na minha fase. Pode ser do que quiser, de besteira, posso de falar? negócio, o que você quiser. Eu sou muito ralé, porque eu adoro televisão aberta e assisto fechado, mas adoro coisa ruim, tá? Então, se falar de reality, você está falando de série, mas eu vou falar reality junto. Eu gosto muito dessa verdade das pessoas se entregarem. Então, assim, se eu assisto Big Brother, assisto até hoje. Olha. Gosto, assisto com família, meus filhos, um a gente comenta. experimento social. Eu gosto, porque você vê o ser humano no seu extremo e a forma e reação dele, tá? Mas série, tem uma que eu assisti na Globoplay que já passou na aberta agora, que é Os Outros, não sei se vocês já assistiram. Não, nunca ouvi falar. Que é uma relação de vizinhos num condomínio. Gente, é a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Que é as coisas mais simples, mas que chegam numas consequências absurdas e que acontecem no dia a dia. Legal. E você passa uma tensão do caramba. Já tá Os Outros na Globoplay. Chama Os Outros na Globoplay. Boa. Achei Anotado do caramba top. Anotado E óbvio que mesmo. não tinha como não falar sobre do Senna. Foi chorei tá na que minha nem lista. condenado no final. De soluçar, que minha esposa chegava no sofá e falava, mas pelo amor de Deus, eu soluçava. Sabe aquele sentimento que faltou? Né? Sim. Como ele é presente até hoje e faltou ele viver tudo que ele tinha que viver até hoje. Eu nasci 2 anos depois da morte dele. Você eu é vejo um as bebê pessoas mesmo. falar, Você é um bebê. Cara, eu deveria ter conhecido essa pessoa. Os meus filhos falam do Senna. Conhece o Senna. Não, é incrível, né? Mas, André... Até hoje. Lembrado, assim, com carinho absurdo. Sim, a música... Pelo que era fora da pista também. Sim. Exatamente. A música da chegada, né? O estilo dele, assim, sem dúvida... E a série retrata ele assim, ó. Eterno. Mas veja, né? Nós falamos com o Marcos sobre o network, ele falou que é o que ele se identifica, né? Onde ele chega, a história de gerar valor para o outro. Você manjou as 2 dicas Sobre que gente. sobre gente e relacionamento, né? Por isso que ele, né? Exatamente. Assim, é o que eu gosto e é entender gente, das pessoas. Impressionante. É impressionante. É isso. Mais alguma pergunta, Mas também meu assisto senhor? merda, viu? Ilhados com a sogra, adorei. Cara, tem Porque eu fico imaginando eu com a minha sogra, o que ia acontecer. Aquele momento dentro varredura desse reality. mental acontece com todo mundo. Né? Do CEO à tia da limpeza, não tem essa. Não, André, o que eu tenho que falar é que realmente a gente teve uma aula hoje, Olha, né, sobre venda, sobre marketing, sobre relacionamento, sobre network, sobre carreira, né? sobre resiliência, sobre esforço. Olha, um privilégio dividir uma mesa aqui com 2 feras. Chegando aí, 1 hora e pouquinho de podcast, mas olha, quem falar que foi mais ou menos aqui, eu vou ficar bravo. Então, Marcos, muito obrigado, cara, por doar seu tempo hoje aqui para o Movitalk. Tenho certeza que foi 1 hora e pouquinho, né, para quem está nos escutando, de muita riqueza aí nesse tempo, e espero que você tenha gostado também. Obrigado pelo carinho, lógico, adorei. Assim, ó, de novo, quero reforçar todo o respeito que eu tenho por você, Gabriel, né, Rogério Gabriel. Até pelo que você representa no setor da qual você comanda, né, a seriedade, a admiração da forma como você conduz as coisas, né? E o exemplo de família, né? Toda vez que eu encontro, eu falo, não é qualquer um que chama a sua esposa de gatinha, não é qualquer um que faz nas redes sociais esses elogios, e isso eu acho muito especial e bonito, tá? Dá para ver o quanto você se entrega, parabéns pela família maravilhosa e por tudo que você constrói e leva o nome do franchise para esse mundo afora. Viu? Muito obrigado, Marcão. A admiração é a mesma. Obrigado. Pessoal, é isso. Gostou? Duvido que não tenha gostado. Mas se não gostou, escreve aí que a gente vai ajustando para os próximos. Tenho certeza que do convidado foi perfeito. Compartilha, curte, conta para os amigos e não se esqueça que daqui 1 semana tem mais. Mais um Movitalk para você, beleza? Valeu e até a próxima.